Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Todos acharam? Amém. O subtítulo aqui na minha Bíblia diz: Como viviam os convertidos. E diz o seguinte: todos acharam? Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Grave essa palavra, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, grave essa palavra, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Esse era o retrato, pode sentar, irmãos. O retrato da igreja primitiva. E nós temos muito que aprender, irmãos, com os nossos irmãos que começaram lá atrás. Por quê? Porque ao longo do tempo, ao longo da caminhada, muitos princípios, muitos valores, principalmente cristãos, eles vão se apagando e vão sendo deixados de lado. Então, esse texto aqui é um retrato da postura da igreja primitiva. Exemplos que foram registrados para quê? Para servir de modelo para mim, para servir de modelo para você, para servir de modelo para aqueles que estão aceitando a fé nesse momento, para novos convertidos. Então nós temos um parâmetro, nós temos um caminho, um exemplo a ser seguido, que baliza os nossos comportamentos hoje. E muita coisa nesse texto aqui me chama a atenção, principalmente essas palavras: estavam juntos, estavam unânimes no templo. Irmãos, a mensagem de hoje nós vamos falar sobre unidade. Quando nós pegamos a palavra e a gente começa a avaliar e estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós vamos ver que a unidade ela é elencada de forma grandiosa, tanto em um quanto o outro. Jesus falou sobre isso, tantos homens falaram sobre isso. E às vezes nós deixamos de lado essa questão tão importante para nós hoje. Nós temos que entender uma coisa: um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Em Lucas 11, versículo 17, Jesus ele diz o seguinte: ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa sobre casa cairá. Então, se nós queremos ser um povo fortalecido, nós não podemos permitir divisões no nosso meio. Nós temos que estar unânimes. O próprio Jesus falou que se a casa dividir, ela cai. Não é isso? Se o casamento dividir, ele cai. Ontem nós tivemos aqui um encontro de casais, que foi uma bênção, onde nós aprendemos sobre as vitaminas importantes, não é isso? Para ser aplicado no casamento. Por quê? Assim como o corpo físico precisa de vitaminas, a nossa vida espiritual também precisa, o teu casamento também precisa, para ser fortalecido no Senhor. E se houver divisão? Cai. O que nós lemos em Gênesis, Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unirá sua mulher e será o quê? Duas carnes, não é isso que a Bíblia diz? Será uma carne. Unidade, unidade. Pai, Espírito, Filho, unidade. Unidade, irmãos. Então Jesus ele diz o seguinte: se dividir, cai. Quando nós olhamos para a sociedade hoje, o que a grande mídia tenta fazer? Segregar a sociedade. Negros, brancos, isso, aquilo, pedacinho, fração da sociedade para quê?
para desestruturar, desestabilizar. Então nós temos que ter em mente que Jesus ele disse, se dividir, perde força. Não é isso? O apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, ele dá uma grande ênfase a essa questão da unidade, principalmente quando ele escreve aos Efésios. Se você quiser conferir, você pode dar uma olhada aí na tua Bíblia. No capítulo 4, a partir do versículo 3, ele diz o seguinte: procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha Paulo dizendo aos Efésios, lá atrás, guardar o quê? Unidade do Espírito no vínculo da guerra, da discussão, da discórdia? Não, no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos e por todos e em todos. Então Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, olha, tem que estar junto, tem que estar unido. Unido entre si e unido com Deus, unido, um mesmo Espírito, um mesmo corpo, uma mesma esperança. Qual é a tua esperança? A esperança da igreja é a volta de Cristo, não é? Mas uns estão esperando melhora terrena, os outros estão esperando uma vitória financeira, mas a esperança única da igreja é a salvação em Cristo Jesus. Não é isso, irmãos? Quando nós olhamos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 2, Paulo também declara o seguinte: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo sentimento. Unidade de pensamento, unidade de sentimento. Ele escreve aos Efésios, escreve aos Filipenses a mesma coisa. Quando ele escreve aos Corinto, a igreja de Corinto, Paulo aborda diversos assuntos de extrema importância, e entre elas a falta de unidade também. Porque naquele lugar estavam acontecendo divisões. 1 Coríntios 1, versículo 10 diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala a mesma coisa, tem que estar unido, tem que estar junto. Isso significa pensar de forma positiva em relação a determinado assunto, irmãos. Nós precisamos crer que todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. E às vezes nós nos dividimos em pequenas questões. E no entanto, Paulo diz, disposição mental, tem que estar unido. Mesmo parecer, tem que estar unido. Uns estavam dizendo que era de Paulo, outros dizendo que era de Apolo. Não pode existir a figura, eu sou do pastor Sandro, eu sou do pastor Robson, eu sou do pastor Galo, isso não existe, nós somos de Cristo. Amém, querido? Amém. Paulo então admoesta eles lá no capítulo 3, o versículo 1 e versículo 7. E eu aprendo que quando a Bíblia ela bate em cima de um assunto, nós precisamos dar uma importância. Não é? E a Bíblia diz que nós precisamos estar unidos. Isso é um sinal de alerta. Para quê? Para não sermos destruídos. Porque Satanás trabalha na divisão. Em qualquer lugar. Seja na tua família, seja no teu casamento, seja no teu emprego, seja na igreja. Se a divisão entrar, filho, acaba, destrói. Infelizmente, nós temos vivenciado hoje um momento onde as igrejas contemporâneas estão vivendo cada uma para si. E isso não acontece em outras religiões. Estamos vivendo um momento difícil. Cada um querendo botar um banner mais bonito na sua igreja. Cada um querendo a foto mais bonita, o ângulo melhor para ser exposto. Pessoas, líderes, modo de pensar diferente, conflito teológico. Então, irmãos, nem se fala. O que mais nós vemos é conflito teológico, entre outras coisas, cada um por si.
Infelizmente, hoje, o retrato da igreja que nós vemos é esse. Cada um puxando para um lado. Líderes pensando que estão em concorrência, querendo pescar em aquário dos outros. Não é isso? Não é isso que nós vemos? Parecem que estão numa feira, disputando o cliente. Mas Jesus não quer igreja lotada. Ele quer o reino de Deus, povoado com pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. É isso que Jesus ele quer. A prova disso é que quando ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio, né? Jesus poderia ter falado diferente. Aonde tiver 100, 200, 300, ali eu estou no meio. Não estou dizendo que Jesus também não esteja nessa concentração. Mas há um princípio aí, né? De quê? De comprometimento, de qualidade na adoração, né? No empenho, na entrega. Jesus não se impressiona com a igreja lotada. A única coisa que ele quer é um coração quebrantado e contrito, é o suficiente para mudar uma nação inteira. Não é isso, irmãos? Então nós estamos vivendo esse momento. A igreja primitiva tinha problemas? Tinha, muitos problemas. Muitos problemas. Mas existia unidade. Tinha problema, tinha perseguição, tinha opressão, mas a unidade estava estabelecida. Eles se dedicavam, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Então, eles perseveravam naquilo que eles aprenderam com os apóstolos, não é isso? Eles estavam juntos, se alimentavam juntos, mas não ficava só nisso, tinha oração também. Tinha oração também, estavam unidos, tinham tudo em comum. Eles discerniam perfeitamente a importância e o valor da unidade e entendiam, acima de tudo, que isso fazia diferença em qualquer circunstância, em qualquer momento, era a diferença. E a unidade, irmãos, ela está fundamentada em 4 elementos. Unidade na fé em Jesus Cristo. Essa é a principal. A igreja se move por isso. Unidade na fé em Jesus Cristo. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Se a tua fé não estiver direcionada à pessoa de Cristo, não tem sentido a sua fé. Não é isso? A igreja primitiva, que era liderada aqui pelos apóstolos, ela estava unida em declarar que Jesus havia morrido, vencido a morte, ressuscitado ao 3º dia e que voltaria para buscar uma igreja lavada e remida. Essa é a base do Evangelho, né? Ainda diziam que ele apareceu durante 40 dias, falavam da descida do Espírito Santo, do revestimento de poder, da autoridade dada por Deus lá no dia de Pentecostes. Então, quando nós olhamos para esse contexto todo, nós vemos que a unidade estava depositada na pessoa de Cristo. Essa é a base do Evangelho. É nisso que a igreja ela deve se concentrar. A nossa pregação ela deve estar centrada nisso. E eles entenderam isso, essa unidade eles entenderam, né? Tinham consciência que através desse testemunho, né, acerca do Mestre, dito por todos, impactaria Jerusalém, impactaria Samaria, impactaria os confins da terra. E graças a essa unidade é que nós estamos aqui hoje. Graças a essa unidade lá atrás, foi possível o Evangelho chegar até nós. Mas a unidade ela não estava fundamentada em questões como prosperidade, isso ou aquilo. Jesus Cristo era pregado em unidade, um evangelho cristocêntrico e não humanista. Hoje, o homem toma a centralidade da coisa. Queremos tocar melhor, queremos pregar melhor, queremos cantar melhor, queremos estrela, holofote, brilho, tapinha nas costas. Foi ótima a sua pregação. Cuidado, irmãos, com certos elogios. Sabe por quê? Porque o ser humano ele rebate muito bem uma crítica. Mas um determinado elogio pode estar cavando a tua sepultura. Então transfira toda a glória para Deus. Que aí você consegue blindar o teu coração. A espiritualidade ela era ensinada
ou melhor, que é ensinada hoje, tira Cristo do centro e coloca o homem. Como eu disse, uma espiritualidade antropocêntrica. Ao invés de nós nos convertermos a Cristo, a impressão que dá é que Cristo tem que se converter às nossas mazelas. Não é isso que vemos hoje? Ao invés de nós entendermos que nós é que somos vaso de barro, né? Nós queremos achar que tomamos o lugar de Deus, mas é nós que precisamos, irmãos, da presença do Espírito Santo. E com esse tipo de ensino, pessoas enfraquecidas estão dentro das igrejas, sem base, sem solidez, sujeitos a serem engodados por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque não tem base bíblica, que Cristo não está no meio, não é o centro. Tem que ser o centro da igreja e tem que ser o centro da sua vida. Amém, irmãos? A oração de Jesus por todos os crentes. João 17, Jesus ele disse assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha nós aparecendo aqui. Olha como que nós figuramos no cenário, né? Na oração de Jesus. Jesus não estava orando apenas por aqueles que estavam ali, mas por todos que viriam a crer no nome dele através da mensagem deles, para que todos sejam um. Olha que coisa interessantíssima. Na oração de Jesus, a primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Mais uma vez, hein? Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Olha que coisa importante, irmãos, que Jesus ele diz aqui: eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviastes. Então, para que o mundo creia que Jesus ele veio, é necessário que a igreja esteja em quê? União, unidade. Ele continua dizendo: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça e eu te conheço, e estes sabem que me enviastes, eu o fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Quando a gente olha a oração feita por Jesus Cristo, quantas vezes ele enfatizou a questão da unidade? Para que sejam um, que estejam unidos, eu neles, eles em mim, nós no Pai. Então, irmãos, isso é extremamente importante, nós estarmos unidos através da fé em Jesus Cristo. O primeiro pilar da unidade é a fé em Cristo, fé em Cristo. O segundo dele é unidade na comunhão com Deus e com os homens. Há um dito popular que diz que a união faz o quê? Não, faz o açúcar. Não, mas é isso aí, irmãos, a união faz a força. A união faz a força, e é verdade. Até no seio da igreja, a união, ela faz a força. Definição de comunhão é o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. A harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificar. Comunhão de pensamentos em que há união ou ligação, compartilhamento. Comunhão e unidade, embora sejam distintas, estão bem unidas, não é? Comunhão, você compartilha pensamentos, você compartilha sentimentos, unidade, direção. Estão muito juntas essas coisas, né? Então, nós precisamos estar em unidade e também em comunhão, né? Jesus instruiu muito bem os apóstolos acerca dessa importância da comunhão também, que tinha o seu ápice aonde? Na ceia do Senhor.
quando Jesus ele prepara a mesa e participam da ceia, eles estão em comunhão. Comunhão também é importante. E a igreja deve ser um lugar de comunhão também, irmãos. Um lugar de amor, um lugar de paz, alegria, onde a família de Deus ela tem prazer em estar reunida. Esse lugar aqui tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Unida para adorar e bendizer o nome do Senhor. Paz, amor, alegria. A união, ela é extremamente importante para os nossos dias. É vital para a nossa vida. Na presença de Deus. O salmista ele diz, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. O salmista entendeu isso. Por quê? Porque isso nos traz, irmãos, uma atmosfera que faz a nossa fé florescer. É na união. É na unidade. É quando você olha e vê que você não está sozinho, né? Você não está sozinho na batalha, você não está sozinho na guerra. Nós não fomos criados para ficar só. E é por isso que o tempo todo a Bíblia diz que a igreja precisa estar unida. Unida em Cristo. O terceiro pilar, unidade nas adversidades. A igreja primitiva enfrentou perseguições. Os primeiros cristãos foram açoitados, decapitados, cerrados ao meio, aprisionados, oprimidos, crucificados, mas a igreja estava unida em oração. Pedro está preso, a igreja está orando. Não é isso? Quantas adversidades, quantas perseguições, a igreja orando, superando adversidades, superando obstáculos. A unidade nas adversidades, irmãos, nos traz força, nos traz vigor para continuar. A unidade não te deixa abatido, porque você sabe que tem um exército atrás de você para te segurar, para te amparar, para te levantar e vamos seguir, vamos embora, você não pode parar. Unidade. Isso aqui não é cada um por si. Não existe essa figura no Evangelho, cada um por si. Isso pode funcionar lá fora, mas dentro do corpo de Cristo não. É por isso que Paulo ele diz, a igreja é como um corpo. Até os seus membros menos honrosos você dá valor para ele. Não é isso? Dá uma topada com o dedinho aí na quina. Todo o seu corpo vai sentir. Não é isso? Deixa um dente doer, um dente. Para o corpo todo. Ouvido. Não é isso, irmãos? Os nossos olhos são tão pequenos. Perde um, perde os dois. Então nós damos valor. É esse o princípio de unidade. Né? E eles entendiam isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o que nos parece que quanto maior a perseguição, pastor, e a opressão, mais a igreja se fortalecia. Por quê? Porque mais se juntava, mais estava unida. É por isso que nós vivemos embaixo de perseguição. É por isso que nós vivemos embaixo de opressão. Que Deus ele sabe perfeitamente, irmãos, que se deixar, o crente desvia, o crente afasta. Paulo tinha um espinho na carne. Por que será? Por que Paulo tinha um espinho na carne? Para estar aos pés de Cristo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quanto maior a perseguição, mais unidade a igreja terá. Eclesiastes 4:12 diz o seguinte: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Há um princípio bíblico aqui. Quanto mais juntos estivermos, quanto mais unidos em um propósito, em oração, em jejum, enfim, mais fortalecidos nós estaremos. Não é isso? 1 Crônica 20, no versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 13 a 15, diz que Israel estava prestes a ser atacado pelos moabitas e outros povos. O rei era Josafá, e Josafá então ele clama ao Senhor, né? Ele
eleva a voz a Deus e coloca essa situação diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. O que nós vemos aqui, irmãos? Josafá, ele leva a questão até o Senhor. E Deus usa outra pessoa para trazer a resposta. Unidade. Unidade no propósito. Todos estávamos unidos aqui nesse momento para clamar a Deus por causa da batalha. E Deus então responde, traz a resposta por uma outra pessoa. Significa, irmãos, que nós, se estivermos unidos em um propósito, por mais que a igreja esteja clamando, Deus pode usar qualquer um para trazer uma resposta. Amém. Unidade, pensamento único, propósito único. É muito interessante que Deus, ele não responde ao rei, mas ele usa uma outra pessoa no meio da congregação para falar que o livramento estava certo, porque a batalha era dele. Então, irmãos, através de uma unidade, o povo de Deus, em torno de um propósito, consegue a vitória. Vou repetir. Através da unidade do povo de Deus, em torno de um propósito específico, Deus deu livramento a Israel. Que fique isso em ensinamento para nós. Quando alguém colocar no grupo: irmãos, orem por isso, não escreva lá em oração ou orando agora, se você não vai fazer, não escreve nada. Na verdade, você pode dobrar os seus joelhos, ou aonde você estiver. Se não for possível dobrar o joelho, você para, eleva o pensamento a Deus e ore. Unidade, propósito, e Deus, ele dá a vitória. Amém? Romanos 12:15 diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, irmãos, toda hora nós vamos estar alegres e chorando e alegre. Você está alegre, mas está chorando por um irmão, ou você está chorando, mas você se alegra com a vitória de um irmão. Não é porque você está triste, passando por um problema, que você não deve se alegrar quando um irmão teu ganha uma vitória. A propósito, é um momento em que você pode deixar a tua tristeza de lado para você sorrir um pouco, se alegrar um pouco. Agora o irmão está passando por um problema, você ganhou uma vitória, para um pouco e chore com ele também. Então a nossa vida é essa: chora e depois está sorrindo, e você está triste, se alegra, está alegre, é assim. Irmãos, unidade, sentir a dor do outro, mas também pular de alegria quando o irmão ganha uma bênção. Era eu que tinha que ganhar aquele carro. Irmãos, por favor, sentimento do capeta. Se alegra com o irmão quando ele ganha uma bênção, uma vitória, né? O irmão vai poder te dar uma carona de carro novo, cheirando novo. Meu Deus, vamos se alegrar com a vitória dos irmãos. É isso, irmão. Existe, irmãos, no meio da igreja. Não deixa esse sentimento entrar no teu coração, não, hein? Unidade. Vamos lá, o quarto pilar: unidade na oração, né? Esse aqui é o grande segredo da igreja primitiva. É o grande segredo. Quando nós lemos os textos bíblicos, nós vemos que eles tinham uma prioridade incrível na oração. Igreja que não tem unidade, irmãos, principalmente na oração, está fadada ao fracasso, fadada à apostasia, à ausência da manifestação do poder de Deus. Unidade em oração. Igreja que não ora é um pescador que vai pescar sem isca. Léo, é frustrante, não é, Léo? Chegar lá no meio do mar, cadê a isca? Já aconteceu? Várias vezes. Igreja que não ora, irmãos, é um pescador que vai pescar sem isca. É um soldado que vai para a guerra sem munição. É um absurdo. Se somos igrejas estabelecidas por Deus, a nossa prioridade deve ser oração. Em primeiro lugar, para tudo. Mas a gente faz diferente, irmãos.
Às vezes a gente vai buscar conselho do homem e esquece de buscar o conselho de Deus. Às vezes nós vamos procurar a solução dos médicos e nos esquecemos da solução de Deus. Por quê? Porque nós colocamos o homem na frente, o homem no centro. E, no entanto, Deus ele tem que estar no centro. Poder da oração. Poder da oração. Uma certa feita, eu estava trabalhando e Pedro urrando de dor de ouvido de madrugada, não foi isso? Foi de madrugada, Davi? Não é? De madrugada. Quem já teve dor de ouvido sabe que é terrível dor de ouvido. Agora imagina a dor de ouvido numa criança, não é? E aí Davi pegou Pedro no colo, quando dava para pegar no colo, né? Eu chamei o Uber. Nínive chamou o Uber já estava na porta de casa. E aí Davi fez uma oração dizendo: Senhor, dá uma experiência para o meu irmão. Orou e o garoto estava berrando. E de repente ele parou. O que houve, Pedro? A dor sumiu. Glória a Deus, irmãos. E o Uber estava na porta esperando. Dispensou-se o Uber porque a providência de Deus chegou. Então, irmãos, nós precisamos entender que quem está no controle é o Senhor. Se nós não entendermos isso, estamos perdendo tempo aqui. O controle é de Deus. Quem sabe é Deus. Então, submeta a tua vida ao Senhor. Orou. A cura não veio, a resposta não veio instantânea. Aí sim você procura outros métodos. Aí sim você busca um outro conselho. Mas em primeiro lugar é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Em Atos, no capítulo 4, versículo 31, o povo estava sendo ameaçado pelas autoridades daquela época. Né? Para quê? Para não falarem mais acerca de Jesus. E os cristãos, então, eles se reuniram unidos em um propósito, fazem uma oração a Deus. E a Bíblia diz que simplesmente acontece um terremoto naquele lugar e todos ficam cheios do Espírito Santo. Unidade na oração significa revestimento de poder e autoridade para a igreja. Então nós precisamos orar, precisamos ser intensos em tudo aquilo que a gente faz para Deus, não é? O corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Se você estiver nessa situação, ora a Deus para trazer vida. Mas se há vida, seja intenso. Se há vida, busque unidade. Né? Eu quero encerrar essa mensagem com a oração de Jesus, né? João 17, 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua mão hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Irmãos, grave uma coisa: se o próprio Deus atua em unidade, por que a igreja insiste em estar dividida? Grave isso no teu coração. Priorize a unidade no corpo de Cristo. É uma questão de sobrevivência espiritual. Amém? Vamos nos colocar de pé?